Josias Assis, meu líder, você que assistiu aí a nossa entrevista com o Josias e pastor Renato Trindade, dando continuidade aqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a parte da liderança, porque o pessoal ficou naquela curiosidade, como era no passado para você administrar tantos adolescentes, né, quase 100 adolescentes, cada um deles com o seu temperamento. Como é que é isso? Como é que era isso para você naquela época? O que você fazia? Qual era o segredo? Conta pra gente. O segredo, né? A gente sempre fala o segredo. Mas o segredo é simples. Eu aprendi com líderes que marcaram a minha vida. Uhum. Líder como Silas Cunha, Adilson Menezes, Eunice Menezes. Então foram líderes com qual eu aprendi. Então cada um tinha uma particularidade. Por exemplo, Adilson Menezes. Ele não deixava nenhum adolescente de fora, de nenhuma programação. Até na questão financeira ele não deixava. E isso eu aprendi com ele. Então eu não podia deixar nenhum adolescente. Não vai porque não tem dinheiro. Não tinha isso. Todos iam. Aqueles que pudessem cooperar com uma importância, aqueles que não tinham naquele momento, e nós não deixávamos de fora. Eu digo o seguinte, adolescente ele faz parte até do teu orçamento financeiro. Interessante. São três coisas importantes. Você tem o chamado, tá? Você incluir eles na sua parte financeira, no teu orçamento financeiro, e a questão do amor. A questão do amor. Então, são pilares importantes para liderar esses meninos. E a gente está falando numa época que ainda existe, né, a Associação Diamante, né? Sim, ainda existe, mas naquela época a gente não sabe como que está agora, eu não tenho acompanhado. Mas naquela época uniam vários adolescentes, né, de várias igrejas, né, da Igreja Batista, e onde a gente tinha os encontros, os congressos maravilhosos, e assim, a gente tinha a oportunidade de trabalhar o relacionamento interpessoal, não só na nossa igreja, como em outras igrejas também. Nos dias de hoje, nesse tempo que a gente está vivendo hoje, como é que você vê isso? Você, na sua visão, as igrejas têm dado essa abertura ainda para que essa garotada, que foi da nossa época, continue a desempenhar? E quais são que você, na tua visão, quais são as maiores dificuldades que um líder pode encontrar para desempenhar um trabalho com o pessoal dessa idade, dessa faixa etária de adolescente? A questão do apoio das igrejas, tá? A questão do apoio é importante. Sim. É você ter um líder, um pastor, e que apoie a igreja em si. A igreja também, toda, né? Não a só... igreja toda, não, a igreja toda. Sim. Abraçar e ver esses adolescentes como futuros líderes também. Isso é muito importante. Então, cada igreja, ela tem a sua particularidade. Então, no tempo que eu liderei, eu encontrei apoio também dos meus pastores. Isso é fundamental. A questão dos pais, da confiança que eles tinham na nossa liderança, isso era primordial. E assim, é interessante que tinha pais que falavam assim, olha só, cuida do meu filho, eu falei assim, você começa em casa e nós vamos ajudar. Mas eu fico feliz, naquele tempo, de ver a confiança dos pais. Sim. Olhar para a liderança e falar assim, eu confio nessa liderança. Sim. E isso é um ponto importante, porque o liderado precisa ver isso no seu líder. É o que eu via no Adilson Menezes, na Eunice Menezes, no Silas Cunha. E o Silas Cunha foi líder de adolescentes da Zona Oeste, igreja de Areia Branca até Magalhães Bastos. E ele tinha uma particularidade incrível. Quando estava reunido todos os adolescentes da Diamante, e ele levantava a Bíblia, o silêncio total. Olha aí. Então, um respeito, um carinho, um amor. Então, eu aprendi muitas coisas com esses líderes. Então, assim, a igreja precisa apoiar. Sim. Precisa acreditar. E a outra pergunta? A outra pergunta era, qual é a dificuldade no tempo de agora para que um líder consiga também continuar com esse trabalho com a garotada dessa idade, né, que são adolescentes. Naquela nossa época a gente ouvia umas coisas muito chatas, né? São aborrecentes, são os rebeldes da igreja e tal. Como isso é hoje e quais são as maiores dificuldades na tua leitura?
Eu vou desconstruir Tá. uma frase que eu nunca gostei. Os Sim. adolescentes são aborrecentes. Não, eles não são aborrecentes, eles são adolescentes. Sim. Tá? A dificuldade que nós encontramos hoje é justamente a questão não só da igreja. Sim. Tá? É os pais, devido a esse movimento que nós estamos aí envolvidos, a questão dos perigos. Nós saímos com cerca de 60, 70 adolescentes e as coisas naquela época eram mais tranquilas. Com certeza. Mas não tinha nem hoje, internet, a gente conseguia fazer tudo, né? Não tinha. Hoje, já você deixar um filho para sair e voltar a certa hora da noite, já tem um grau de dificuldade. Então é uma troca de confiança dos pais com a liderança. Isso. E também a liderança precisa passar essa confiança. Precisa conhecer os adolescentes. Sim. Hoje, eu procuro conhecer meus adolescentes e fazer com que os pais nos conheçam também. Uhum. Então é interessante. Não tem nenhum adolescente em que eu não conheço os pais. Eu conheço os pais e eles também nos conhecem, me conhecem e sabem do nosso trabalho, da nossa sinceridade, do nosso respeito, do nosso carinho. E cada adolescente tem uma particularidade. Uhum. Cada adolescente, você vai lidar com adolescentes mais, assim, tranquilos, outros com temperamento mais forte, outros com uma expressão e um comportamento vibrante, para frente, alegre, outro cabisbaixos, adolescentes com complexos de inferioridade, de feiura, uma série de diversidades que nós temos que colocar todos eles no mesmo patamar. Sim. Então, hoje, essa dificuldade existe, que a liderança encontra em relação aos pais e em relação também à igreja. E é uma fase também bem conflituosa, né? Onde o ser em formação, pelo menos a minha, era assim. Eu procurava em você e nos outros líderes uma referência para resolução de conflitos. E se os pais, né, entendo, não tiverem esse entendimento, né, que é preciso ter aquele SOS, a relação realmente fica difícil, você né? buscar mecanismo para ajudar. Qual os mecanismos que nós usávamos? Era acampamento, retiros, encontros. Vamos marcar na casa de um adolescente. É um bate-papo. Sim. Então, assim, isso facilitava muito. Então, nós íamos, hoje não, hoje é mais... Descer de papelão na Quinta da Boa Vista. Isso aí. Fizemos aquele churrasco na Quinta da Boa Vista. Muito bom. É a questão da premiação. A questão, você precisa construir um ambiente e que o resultado, ele precisa ser celebrado. Sim. Então, você lembrou bem. Descer de papelão na Quinta da Boa Vista. Foi aquele churrasco que nós fizemos. Porque vocês ganharam um congresso. Foi. E nós ganhamos um presente do líder, Adilson Menezes. Eu falei, lembro, claro. Vamos comemorar, vamos celebrar. Então, isso é muito gratificante quando nós encontramos também referência de outros líderes que marcaram a minha vida. E hoje eu sou grato ao Senhor porque, de alguma maneira, eu tenho marcado. Sim. E como? A sua vida e de outros. E como? Assim, Deus foi muito bom contigo, né? Porque tanta gente, né? Tantos líderes nessa geração, né? E eu acredito que é isso, né? É um formando um e assim nós vamos continuar progredindo até que a gente consiga ter um grupo coeso para continuar essa grande obra. Porque precisam ser levantados líderes para ajudar esses adolescentes. Sim. Precisa. Eles têm uma particularidade que só é deles. É verdade. É só deles. Então a gente precisa de líderes que entendam essa particularidade. Verdade. Bom, muito obrigado, meu líder, mais uma vez. Chamo de meu líder com todo o carinho do mundo. Você sabe garoto, que você é meu eterno líder. E você é meu garoto. Sempre vai ser meu garoto. Obrigado pelo meu garoto. E ficamos por aqui. Josias Assis, siga lá, tá, queridos? @Josias Assis, siga ele lá nos seus canais. E é isso. Deus abençoe. Rafael, meu ministro. É isso, gente. Tchau. Até a próxima.